Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos tratar de um movimento que ficou marcado na história como o movimento das luzes. Exatamente, vamos falar hoje do movimento do Iluminismo, que marca um momento importante aí do século XVIII e uma nova grande fase do pensamento humano nesse sentido. Movimento este que recebeu justamente este nome devido a essa metáfora da luz ser o grande símbolo de esclarecimento, de conhecimento, né? Ser referência como conhecimento, já que esse conhecimento vinha para iluminar o pensamento, a sociedade humana daquele obscurantismo das tradições, enfim, daquelas explicações religiosas e metafísicas. Então agora a ciência vinha para iluminar a vida humana e resolver as nossas questões e trazer uma nova forma de pensar e agir no mundo nesse sentido. Então o movimento iluminista ele vem como uma grande marca do século XVIII, provocando grandes e profundas transformações na sociedade a partir daí. É um movimento que ocorre aí no século XVIII, mas é um movimento que é efeito de algumas grandes transformações, desde lá do movimento da Renascença, da valorização da razão, do antropocentrismo, do humanismo, né, da laicização da sociedade. Então esse pensamento, essas ideias vieram trazendo cada vez mais luz, né, através do conhecimento da ciência, e o ser humano veio questionando, criticando sua organização social, política, econômica, né, aquelas estruturas tanto no sentido religioso quanto político do antigo regime nesse momento, e passaram a questionar, trazendo um novo olhar, uma nova forma de sentir e de participar, né, do mundo nesse momento, influenciando, né, uma série de novas descobertas e novos pensadores e novas ideias a partir desse momento. Então pensar o iluminismo ou pensar as características do iluminismo é voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XVII, e entender esses questionamentos. Quando a gente passa a olhar para o mundo de uma forma geral e passa a questionar aquelas grandes verdades estabelecidas tanto pelas explicações e pelas estruturas religiosas e pelo aquele sistema absolutista. Então esta valorização da racionalidade humana veio produzindo novos conhecimentos, novas formas de olhar, pensar e sentir o mundo, que colocaram toda essa estrutura de pensamento e de grandes verdades em xeque nesse momento. Então o iluminismo traz como grande característica a valorização do racionalismo, da razão, como grande forma de se chegar e de se atingir o conhecimento. Então era através dessa razão, que é uma evolução daquele pensamento do realismo, do humanismo, né, trazidos pelo movimento do renascimento cultural lá do século XV, XVI, né, o empirismo agora também trazido em especial pelo René Descartes, né, nesse momento, que traz uma nova forma de pensar e ver o mundo. Ele e o Isaac Newton trazem novas formas de se chegar até o conhecimento, de se pensar o conhecimento racional a partir desse momento. E estas duas ideias em especial vão influenciar vários pensadores, filósofos, cientistas a olhar para o mundo agora e questionar aquelas grandes verdades, aquelas estruturas, e olhar para o mundo agora a partir deste olhar da razão, da racionalização, e vão tentar produzir um conhecimento agora voltado, né, por essa ótica, por essa perspectiva racional a partir daí. E aí nós começamos um processo cada vez mais intenso de laicização da sociedade, né, construindo um pensamento pautado justamente nesse racionalismo. E nesse momento o movimento iluminista ele é fundamental, porque ele vai produzir um rigor muito maior, com a ajuda em especial da burguesia, que vai ver nesse movimento uma oportunidade de ir de encontro com aqueles seus grandes interesses políticos e econômicos em especial, questionando e colocando em xeque aquele antigo regime. Antigo regime que, lá no século XV e XVI, esta mesma burguesia contribuiu com a aliança com o rei, para que esse rei pudesse concentrar os seus poderes, porque naquele momento
esta união e esta força do poder real político do rei resolvia um grande problema que a burguesia tinha, que era a descentralização política, que era aquela grande característica da sociedade feudal. Mas agora, no século XVIII, este excesso de poder e de controle político econômico na mão do rei era justamente um dos grandes limitadores do desenvolvimento econômico e político social desta burguesia que agora via principalmente no mercantilismo, aquele sistema criado pelo antigo regime, como uma forma de controlar e garantir o controle do rei sobre a sociedade, limitava as ações desta burguesia. E aí este pensamento racional, essas novas grandes verdades que começam a ser construídas a partir desse pensamento racional, vão questionar essa estrutura de sociedade e vão trazer novos valores, novas visões e novas interpretações de mundo para a sociedade nesse momento. E aí, entre as grandes características do movimento iluminista, nós temos a racionalização, a anticlericalização da sociedade, nós temos a crítica a esse absolutismo e essa estrutura, e principalmente ao mercantilismo que produziu um controle político, econômico e social, né, controlado tudo na figura daquele rei absolutista, né? E aí essa burguesia agora quer liberdade econômica, quer liberdade individual, quer liberdade de tomar suas decisões, né, a partir dos seus interesses, dos seus valores nesse sentido, né? Por isso, um dos grandes características desse movimento é a defesa da meritocracia, né? A defesa da lógica dos privilégios, de eu fazer por merecimento e não pelo controle de alguém dentro dessa lógica estrutural da sociedade. A defesa da livre iniciativa, que vai ser algo fundamental para a gente entender o surgimento e a consolidação desse novo sistema político-econômico que está surgindo agora, ou está se consolidando agora, que é o capitalismo. E a defesa das liberdades individuais, da propriedade privada, né? Então estes valores, estas interpretações, essas formas de ver o mundo agora trazidas, né, por este pensamento com base na razão, na racionalização humana, vai influenciar uma série de pensadores, filósofos e novas interpretações do mundo, produzindo uma nova forma de organizar politicamente, economicamente e culturalmente o mundo a partir desse momento. Então o movimento iluminista marca, em especial, tanto é que chamamos o século XVIII como o século das luzes. E aí a nossa discussão sobre os filósofos, sobre alguns efeitos, né, deste movimento iluminista, a gente vai ver num próximo vídeo. Gostou? Deixa seu like aí.